Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em nome do Senhor Jesus, em Romanos capítulo 12. Vamos ler do 9 até o 14. Romanos 12, do 9 ao 14. Louvamos ao Senhor por esse tempo que nós temos também de mesa do Senhor. É um tempo que o próprio Senhor preparou para nós. Essa mesa, irmãos, ela fala de tantas coisas significativas, espirituais, e algo assim maravilhoso aos nossos corações. Aqueles irmãos que foram participar da mesa do Senhor, a igreja, a mesa do Senhor, essa mesa não é restrita a nenhuma denominação. Ela é a mesa do Senhor, feita para os filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, se você ganhou uma experiência de regeneração, que você tenha plena convicção da vida nova de Cristo, você é convidado a participar. Embora eu e você, nós não somos dignos de participar dessa mesa, mas o Cordeiro, o Senhor Jesus, que é digno, Ele preparou para nós essa mesa, para que nós então nos achegássemos a ela e nos servíssemos das realidades espirituais, que é Ele mesmo, o pão e o cálice, que fala da morte e da ressurreição de Cristo. Essa mesa, irmãos, ela fala de tudo aquilo que Cristo é e fez. Ele tirou o nosso pecado, tirou o pecado da humanidade em um só dia. Jesus morreu a sua morte. Isso significa que você morreu com Ele, junto com Ele lá naquela cruz. E foi ressuscitado juntamente com Ele, e Ele é a tua vida. Então, essa mesa, na hora que formos participar, todos os filhos de Deus em Cristo são convidados pelo Senhor para se aproximar da sua mesa e participar dos elementos que representam, em realidade espiritual, o corpo e o sangue de Cristo. Romanos 12, versículo 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Essa palavra aqui, amor fraternal, é o amor entre irmãos. Isaías vai mostrar que nós somos a família bendita do Senhor. Então se somos filhos do mesmo Pai, consequentemente, o nosso maior privilégio, nós somos irmãos. Não existe no corpo de Cristo, na vida da igreja, ninguém superior a ninguém, irmãos. Todos nós estamos no mesmo patamar. Somos filhos de Deus, e ser filho de Deus não é uma coisa pequena, é muito grande. Então, graças ao Senhor, porque nós podemos ter comunhão com os irmãos, que iremos viver com eles eternamente na glória. E todos nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo da sua glória. E algumas pessoas fazem a pergunta assim: será que nós vamos estar lá em espírito? Vamos estar lá, irmãos, carne e osso. Receberemos um corpo glorificado, como o irmão leu aqui na introdução, que Ele tem o poder de transformar o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo ou semelhante ao corpo da sua glória. Esse corpo de humilhação, por que a Bíblia fala que o nosso corpo é um corpo de humilhação? Porque, irmãos, você sabe que os anos estão chegando e a cada dia que passa a nossa carne vai enfraquecendo. Ela vai enrugando, nós vamos nos encolhendo, nós começamos até a sepultura. Mas, irmãos, tem uma novidade para vocês aqui que é muito interessante. Se você está em Cristo, você não deve temer a morte, porque Cristo na cruz, segundo Hebreus 2, versículo 9, Ele experimentou, Ele provou a morte por cada um de nós, por toda a humanidade, aquela morte eterna, aquela morte que eternamente nos separaria dele para sempre. Então Jesus, Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus. Romanos 8, versículo 3, mostra que na cruz
o meu e o seu pecado foi julgado. Deus nos condenou, nos colocando em Cristo. Jesus, quando nos atraiu, Ele atraiu toda a nossa sujidade. Ele atraiu toda a nossa podridão, porque pecado é a pior, é a origem de todas as nossas mazelas. O pecado é a origem de todas as nossas doenças, como vimos hoje a cura do paralítico em Cafarnaum. Todas as nossas esquisitices é por causa do pecado. Todo o nosso sofrimento é por causa do pecado. Agora veja a transformação do Senhor. Quando Ele nos faz nascer de novo, Ele muda totalmente, radicalmente o quadro. Ele coloca a vida do teu filho em nós, Ele também veio habitar em nós. Ele disse em João 14, 23, se me amais, guardais os meus mandamentos. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardarão o meu mandamento, e meu Pai amará vocês. E viremos para essa pessoa que obedece, que guarda os meus mandamentos, e faremos nessa pessoa, faremos nele morada. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós somos habitados pela Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito. Agora, não parece estranho isso, irmãos? Quando nós percebemos que o nosso Deus e Pai Ele é tão grande, Ele é infinito, Ele é soberano, Ele habita a eternidade, mas também habita com o contrito e abatido de espírito, para nos vivificar. É pela fé que Ele habita em nós. Paulo vai dizer sobre a Trindade morando em nós, 1 Coríntios 3,16, porventura não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, que está em vós, que habita em vós, e que nós não somos mais de nós mesmos. Oh, irmãos, olha que maravilhoso, nós pertencemos a Ele. Antes nós pertencíamos a Satanás, porque nós éramos mentirosos, natureza perversa, rebelde. Irmãos, falar a gente fica até deprimido. Quem nós éramos, mas quem nós somos hoje em Cristo Jesus? Novas criaturas, santos e amados do Pai, filhos de Deus em Cristo Jesus. É tão lindo aquele versículo, né? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Apocalipse capítulo 20, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: e eis que eu faço nova todas as coisas. Que maravilhoso é o Senhor. Então, irmãos, a nossa vida é uma renovação diária. Nós estamos no caminho da glória. Então, essa transformação que Ele fez, aquele sofrimento que nós sofrimos por causa do pecado, hoje o nosso sofrimento, e louvamos a Deus por causa dos nossos sofrimentos, porque hoje o sofrimento do Filho de Deus é uma bênção. Porque o Filho de Deus, quando Deus permite um sofrimento para Ele, sabe o que acontece? Aquele sofrimento vai, segundo Romanos 8, 28, que diz assim, sabemos que todas as coisas, não é nenhuma e nem duas, todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, daqueles que amam a Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Mas, irmãos, quando nós não entendemos isso da parte do Senhor, nós vamos murmurar. E quando tem murmuração, irmãos, isto revela que a nossa alma precisa ser tratada. Então Deus vai trazer mais um pouquinho de sofrimento. Mas o sofrimento de Deus para nós, embora Ele não queira isto para cada um de nós, Ele diz que Ele entristece, lá em Lamentações, capítulo 3, Ele entristece os filhos dos homens, mas não é do agrado dEle. Mas Ele precisa nos entristecer. E esse entristecimento aqui está voltado para uma disciplina.
Porque quando nós começamos a desviar do caminho da centralidade de Cristo, Ele vai trazer para nós alguma dor, alguma perda, alguma coisa que nos faz a gente correr para o colo do Pai. Como aquela criança que está longe do pai, vê um cachorro latindo, ela já vai procurar o pai ou a mãe e pula nos braços dos pais, ali ela vai estar segura. E assim também com o nosso Pai Celestial. Ele permite uma dor, permite sofrimento, mas sempre tem um objetivo. Deus, o Pai, nunca faz nada sem um propósito. Ele faz sempre com um propósito. Porque o Senhor, Ele corrige a quem ama. E todo filho que Ele recebe, diz a palavra de Deus lá em Hebreus 12, 7 e 8, Ele açoita, Ele corrige, Ele bate. Varinha no bumbum, não é assim? Hoje a vara caiu de moda. Tem aqui, Orlando, né? Se você era daquele tempo que tinha aquela varinha, então, mas é bíblico isso daqui. Correção é maravilhoso, irmãos. Então Deus usa a vara e quer que nós usamos também a vara em nossos filhos. Hoje tem muitos pais sofrendo com seus filhos rebeldes porque eles não foram corrigidos com vara no bumbum. Mas a correção do Senhor é com amor. Nós, pais, quando corrigimos nossos filhos, tem que ser com amor também. Mas devemos corrigir. Aquela varadinha na bunda da criança parece que dói em nós, né? É incrível, mas o Senhor, Ele fará de tudo para nos aperfeiçoar, irmãos, porque Ele é um Pai tão amoroso, tão gracioso. Agora, irmãos, um detalhe aqui que é muito importante, vocês vão lembrar sempre disso que eu vou dizer para vocês agora, que dentro em breve, pouco tempo, quando a palavra fala lá dentro, em breve, aquele que vem virá, em breve tempo e não tardará, o que isso significa, irmãos? Claro que Ele vai voltar, mas também, se você está em Cristo, logo, você vai poder contemplar o Senhor. Irmãos, e que dia vai ser isso? Que dia vai ser esse? Eu espero, irmãos, do fundo do meu coração, para que nenhum dos que aqui estão nessa oportunidade possa viver uma vida, não venha viver uma vida distraída de Cristo. Hebreus, ele chama muito a nossa atenção dizendo o seguinte: convém nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, irmãos, muito cuidado, não se distrai de Cristo. Nós temos sido atraídos por aquilo que não é nada e nos distraímos daquele que é tudo. Paulo fala, Colossenses 3,11, Cristo é tudo em todos. Então, irmãos, que nós sejamos distraídos com aquilo que não é nada. Este mundo aí fora, o sistema, o que é, irmãos? São as armações de Satanás para nos prender a esse sistema. Mas lembre-se aquilo que Paulo disse em Gálatas 6, versículo 14. Ele disse assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo, tudo que é mundo, todas as concupiscências mundanas, tudo aquilo que faz com que muitas vezes nós sejamos atraídos pelas as cores do mundo. Eu estou morto para o mundo, e o mundo, com seu sistema maligno, está morto para mim também. Isso não significa que nós não temos responsabilidades, irmãos. Você tem que ter responsabilidade com o seu trabalho, fazer seu trabalho com eficiência, servindo ao Senhor no seu trabalho. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu sirvo a Cristo lá na igreja. Que conversa fiada é essa? Nós não servimos a Deus na igreja. A igreja serve o Senhor Jesus por onde quer que ela vá. Quando você está separado aqui do corpo de Cristo, você é um membro do corpo de Cristo.
Então, ali no seu trabalho, você está servindo a Cristo. E como deve ser o seu trabalho? Com eficiência, trabalhando para Cristo no seu trabalho. Aí vai ter ali naquele local de trabalho prosperidade. Você deve orar pelo seu patrão. Se você é patrão, deve orar pelos seus empregados. E se você é funcionário, deve orar pelo seu patrão, para a empresa, para os seus, aquelas pessoas que trabalham junto com você. Isso é uma bênção, irmãos. A história de José, ela é muito linda, lá em Gênesis capítulo, a partir do capítulo 37, desde quando ele foi vendido, quando ele foi comprado ali por, como é que chama o homem lá? Potifar. Quando ele foi comprado por Potifar, ele estava na fila de escravos, viu que José era uma pessoa muito formosa, bonita, trouxe para dentro da sua casa para ser um mordomo. E Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Agora veja como este Potifar era um homem muito esperto. Quando ele olhou ali para José e via que tudo aquilo que ele colocava à sua mão, Deus o abençoava e fazia prosperar, o que Potifar fez? Colocou ele como mordomo de tudo que ele tinha. E a palavra fala que a partir do momento que Potifar colocou José como mordomo de todos os seus bens, seus campos, Deus abençoou os campos de Potifar por causa de José. Agora, irmãos, José, ele era uma figura de Cristo. Agora, Cristo foi o único que cumpriu todos os mandamentos de Deus o Pai. Ele disse lá em Mateus capítulo 6, eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumpri-la. Por que Jesus teve que cumprir a lei? Porque eu e você, nós não tínhamos condições de cumprir a lei. Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, mas eu sou carnal, vendido ao pecado, como que eu posso cumprir a lei? Mas aquele que era Deus, que estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós, nasceu de uma virgem, cresceu e aprendeu uma profissão de carpinteiro. Imagina como era feita aquelas mesas que Jesus fazia, aquelas cadeiras, devem ser muito caprichadas, né, irmãos? Então, ele cumpriu toda a lei e os profetas. E irmãos, vocês têm que ler o capítulo 28 de Deuteronômio. Ali está do 1 ao 14, todas as bênçãos decorrentes da obediência, não nossa, mas de Cristo. Cristo cumpriu tudo. Deus disse que se alguém cumprisse ali aqueles mandamentos, as bênçãos de Deus viriam para essa pessoa e alcançaria essa pessoa. Essa pessoa seria muito abençoada. Quem foi que cumpriu? Jesus. Jesus cumpriu à risca os mandamentos. Isso é maravilhoso demais. Mas por que ele cumpriu a lei? Sabe por quê? Porque se ele não cumprisse a lei, quando ele ressuscitasse dentre os mortos, a lei estaria aí para nós cumprirmos. Mas ele cumpriu a lei. E cumpriu de uma forma linda, de uma forma preciosa, cumpriu tudo. Então o que Deus fez? Trouxe todas as bênçãos e colocou em Cristo. Cristo foi para a cruz, porque a lei sufocaria a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Então seria muito ruim nós amarmos o Senhor, porque nós estávamos debaixo da lei. Muito bem, depois ele nos atraiu ali na cruz, ele nos puxou, fomos colocados nele, nós fomos crucificados junto com Cristo, tirou o nosso pecado, nos fez morrer juntamente com ele, fomos sepultados com Cristo,
Mas Deus o Pai, ao terceiro dia, trouxe Jesus dentre os mortos, e a palavra fala que quando nós não estávamos em Cristo, Efésios 2,5 fala que Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. E Efésios 2,6 fala que juntamente com Cristo nós fomos ressuscitados, fomos assentados nos lugares celestiais. Deus nos colocou numa posição muito elevada, é onde nós já estamos, irmãos, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é lá. Nós já estamos pela fé. Então, irmãos, nós não temos que temer mais nada e nem ninguém. Cristianismo é o povo da verdade. Nós não podemos negociar a verdade de Deus com nada. Por que hoje em dia não há muita perseguição contra o povo de Deus? Porque tem muito crente fingido. É como que crente de pau oco. Por dentro é vazio, é cheio de ossos de mortos, de toda imundícia, mas por fora, bela viola. Por fora, parece que aquele santo pintado de verniz. Isso é religião, isso é maldição. Cristo veio para ser a nossa vida, para nos dar, Ele se deu por nós. Ele trocou a nossa velha natureza. Ezequiel fala que Ele tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração sensível, sensível à voz do Espírito, sensível às verdades de Deus, porque a única maneira de nós sermos libertos de nós mesmos, da nossa natureza perversa, irmãos, é conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo sendo filho de Deus, você sabe, eu também sei, tem muitas coisas em nós que necessita de libertação. Tem muitas pessoas que têm uma tendência muito grande à mentira. Precisa ser liberto. Tem muita gente que tem uma tendência de se irritar facilmente, tem que ser liberto. Tem muita gente que é um ciúme terrível, tem que ser liberto. Tem muita gente que tem mania de grandeza, tem que ser liberto. Tem muita gente que gosta de passar os outros para trás para levar vantagem, tem que ser liberto. No reino de Deus, é perdendo que nós ganhamos. Queridos, então são verdades que nós não podemos negociar. Hoje em dia, a verdade para muitos não é absoluta. Para os filhos de Deus, ela é absoluta. Verdade de Deus. Não podemos negociar a verdade, irmãos. Porque, queridos irmãos, o tempo da nossa partida está chegando. Nós vamos estar diante do Rei da Glória. Aquele que perscruta os nossos pensamentos. Você sabe aquela palavra que você vai dizer amanhã, 13h? Ele já sabe o que você vai dizer, porque Ele é onisciente. Não tem como, irmãos, esconder dEle. Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, irmãos, preste atenção no detalhe aqui fundamental. Vocês acham, presta atenção, vocês acham que Deus enviou o seu único filho para morrer numa cruz? Nenhum pai terreno faria isso. Você não entregaria o seu filho para morrer numa cruz pelos pecadores, por aqueles gente bandida, gente sem vergonha, gente dissimulada, gente fingida. Essa era a nossa história. Você não está fora disso. Você tem a mesma matéria-prima que eu tenho. Você é fraco. Você está morrendo cada dia que passa. Mas a nossa ânsia é coisas, e deixamos o Senhor em segundo plano. Você acha que Deus entregou seu Filho para morrer numa cruz? Para a gente viver a vida do jeito que nós queremos? Não, Senhor, irmãos. Precisamos de buscar diante do Senhor temor de Deus, irmãos. Temor de Deus.
Ele é tão misericordioso que este temor Ele colocou em nós para uma finalidade. Abram comigo, por favor, em Jeremias, capítulo 32. Vamos ler aqui alguns versículos. Jeremias, capítulo 32. Vou ler aqui o versículo 39 e o 40. Jeremias 32, 39 e 40. Capítulo 32, versículo 39 e 40. Aqui é uma promessa, hoje já consumou. Diz assim o Senhor, através do profeta Jeremias: dar-lhes-ei um só coração. Então, o Senhor alcançou esse propósito em nossas vidas. Nós estamos aqui com um só coração, somos uma unidade. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho. Um só caminho aqui é Cristo. Ele é o caminho. Um só caminho para quê? Olha, esse para quê significa o propósito que ele tem para aquilo que ele está dizendo. Para que me temam todos os dias. Temor de Deus é para temê-lo todos os dias. Quando você esquece do Senhor, você sempre comete alguma falcatrua. Você se enrola e entra em algum negócio que é vergonhoso, por falta de temor ao Senhor. Para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Agora, olha o versículo 40. Irmãos, é Deus fazendo, irmãos. Farei com eles aliança eterna, graças ao Senhor, que essa aliança eterna chegou até mim e a você. Ele fez uma aliança conosco em Cristo Jesus, que jamais se lembraria dos nossos pecados. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Agora veja aqui. E porei o meu temor no seu coração. Olha como Ele nos ama. Por que Ele colocou o temor dEle em nosso coração? Para que nunca, palavra linda aqui, irmãos, para que nunca se apartem de mim. Por isso que o homem espiritual é um homem que persevera em seguir não uma religião, mas seguir a Cristo. Às vezes nós seguimos pastores, padres, bispos, uma série de coisas. Isso é para querer agradar homens. Mas nós somos e temos que seguir o Cordeiro, o nosso amado Senhor Jesus. Não podemos seguir a homens, irmãos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e graças a Deus por isso. É um privilégio nosso maravilhoso. Agora, você está em Cristo? Você está em Cristo, você é uma nova criatura. Irmãos, a obra da cruz, ela trouxe tantas coisas para nós. Eu vejo assim, claro que Satanás ele é astuto. O apóstolo Paulo disse que ele temia que como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem das simplicidades devida a Cristo Jesus. Mas Satanás já foi vencido na cruz. Satanás não pode tocar mais em um filho de Deus. Ele pode ficar ao derredor, bramando como leão. Ele vai adentrar se você abrir uma brecha para ele. Abram, por favor, junto comigo em 1 João, capítulo 5, verso 18. 1 João 5, versículo 18. A Bíblia, ela diz assim, 1 João 5, 18, lá no final da Bíblia. Então está escrito assim, sabemos. Esse sabemos aqui expressa uma convicção, sei. Então sabemos, como povo de Deus, irmãos, nós
sabemos, talvez se você não saiba, fica sabendo hoje. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não é para qualquer um, é para quem é nascido de novo. Você sabe o que é o novo nascimento? Novo nascimento não é você ser frequentador de igreja, não é. Novo nascimento não é você jejuar muito, não é você ler muito a Bíblia, orar demais, isso não é novo nascimento. Novo nascimento é uma transformação operada por Deus pelo seu Espírito na vida de todo pecador, tirando a sua velha vida e crucificando-a na cruz em Cristo, levando você à morte e lhe dando a natureza divina, a vida de Cristo pela ressurreição. Isso é novo nascimento. É você morrer, é você crer que você morreu com Cristo, foi ressuscitado com Cristo, como diz lá Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, legal, olha que lindo, irmãos, está escrito na palavra, Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, se manifestar, então também vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ô, irmãos, você não espera esse dia, irmãos? Que dia vai ser esse? Os nossos ouvidos irão ouvir, de todos que estão aqui, o sonido da trombeta de Deus. Os céus se rasgarão. E o próprio Senhor diz, então vocês vão ver o Senhor vindo na sua glória para nos buscar. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, olha aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Hoje em dia, a gente vê muitas mudanças, as pessoas falam mais do diabo do que de Cristo de Deus. Misericórdia! Claro que quem comete pecado, diz aqui 1 João 3,8, volta um pouquinho a palavra aí no capítulo 3, 1 João 3, versículo 8, está escrito assim, 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado é do diabo, ou procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha que, agora a parte B é linda demais, irmãos. Para isto se manifestou o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Para que ele se manifestou? Para destruir, para desfazer as obras do diabo. As obras, qual foi a principal obra do diabo? Colocar o pecado dentro de nós. E fazer de você e de mim um mentiroso, um enganador, um velhaco. Tem tanta velhacaria, não é vacaria não, é velhacaria mesmo. Gente, Pedro fala que essa geração, ela é pervertida e corrupta. Nós habitamos no meio de uma geração perversa e corrupta. Então cuidado em quem você confia. Fique bem atento, não confie em homens, não confie, confie no Senhor. Hoje em dia é tudo no papel. Aqueles que fazem negócio sem colocar no papel, sempre perdem, tem que estar no papel. Palavra de Deus, graças ao Senhor, que Deus fez questão que estivesse nesse papel, a palavra viva de Deus. Agora, essa palavra viva de Deus mostra que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Vamos ver como é que ele fez isso. Abra em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Lindo esse versículo, irmãos. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, ou seja,
Eu e você, nós participamos de carne e sangue. Seu corpo é carne, sangue e osso. Jesus também participou de carne, sangue e osso. O Verbo se fez carne, se fez homem. Um homem perfeito que pisou nessa terra, Jesus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha uma natureza divina, quando ele se encarnou, ele ganhou a natureza humana. Nós tínhamos uma natureza humana, quando nós nascemos de novo, ganhamos a natureza divina. Então nós somos igual a Jesus. Uma natureza divina que é a dele e a humana que é a nossa, que ele está tratando ainda conosco. Então, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Para quê? Aqui vai mostrar para que ele se fez carne. Para que por sua morte, irmãos, essa aqui por sua morte significa uma coisa muito interessante, presta atenção aqui. Porque não há nenhuma possibilidade de cura para o ser humano a não ser a morte. Não tinha outra maneira de Jesus salvar o homem a não ser pela morte. Tempo atrás alguém perguntou para mim: Pastor Cláudio, a psicologia resolve o problema do homem? O que vocês acham? Eu respondi assim: se resolvesse, ajuda. Estamos aqui menosprezando os profissionais, não. Ajuda, mas não resolve. Porque se resolvesse, Jesus, o maior psicólogo do mundo, não teria morrido. Teria dado um jeito e arrumado as coisas. Então, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, que coisa linda, irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Ele livrou você da sua morte eterna, nos livrou da morte eterna. Sabe por quê? Já que está no capítulo 2 de Hebreus, vamos ler o versículo 9 aqui, que diz assim. É um versículo tão lindo, irmãos, tão maravilhoso, tão glorioso, tão gracioso, que diz assim: temos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Jesus na cruz provou a tua e a minha morte. Para que ele provou, irmãos, a nossa morte? Qual foi a razão disso, irmãos? Sabe por quê? Para que nós nunca venhamos a experimentar esta morte eterna. Nós vamos experimentar uma morte física. Teu coração de hoje para amanhã pode parar de bater. Você não sabe? Você está em Cristo? Se não estiver em Cristo, Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida eterna, não é? Vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? Vida que nunca se acaba na presença do Senhor. E quem desce para a sepultura sem a vida de Cristo, vai enfrentar o que, irmão? A morte eterna. É 2 eternidades. Então, queridos, que privilégio nós temos de poder abrir as Escrituras com liberdade e meditar naquilo que Ele tem para nós. Irmãos, eu vou ler mais um último texto aqui, acompanhe comigo, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, aliás. 2 Timóteo 1, vamos ler aqui o versículo, a partir do versículo 9. Vamos participar da mesa do Senhor.
2 Timóteo 1, versículo 9, diz assim, presta atenção nessa leitura aqui, para que então a gente venha participar da mesa. O versículo 8, o contexto aqui, ele está falando do Evangelho, que é o poder de Deus. E aí no 9 ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não é por aquilo que nós fazemos de bom. Tem muita gente que pensa que Deus vai salvar essa pessoa porque ele é muito bom. Esses são os piores. Deus não veio buscar gente boa, porque não tem gente boa neste mundo. A Bíblia diz, Eclesiastes 7, versículo 20, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Aquele jovem rico chegou para Jesus e disse assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Quando nós nos achamos que somos bons, é pura presunção nossa. Pisa no nosso rabo para você ver se nós somos bons. Somos gente ruim mesmo. Somos terríveis. João é o apóstolo do amor, lembra? Estava caminhando Pedro, Tiago e João ali, aí de repente, porque os samaritanos não receberam lá Jesus e os discípulos, João fez uma sugestão para Jesus. Ele disse assim, mestre, se o senhor quiser, eu posso orar e Deus manda fogo do céu e consome a todos. Jesus falou para João, de que espírito você é? Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. É assim, irmãos? Por que você foi salvo? Porque um dia o Espírito convenceu que você era uma curva de rio, igual eu, igual todo mundo aqui. Todos nós temos a mesma matéria-prima, irmãos. Agora esse Deus que é santo, maravilhoso, nos convida para a sua mesa. Pessoas que, igual nós, somos indignos dessa mesa, mas Cristo nos fez digno, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Queridos, você nem pensava em nascer, você já era amado pelo Pai, por Deus, antes dos tempos eternos. Versículo 10, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, ele não apenas destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Coisa linda, irmãos. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Que maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado mais uma vez por esse tempo, quando nós ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra. Venha nos dar, ó Pai, a revelação dessa palavra. Que essa palavra venha frutificar em nossos corações. Venha, Pai, edificar a Tua igreja. Alcança aqueles que ainda não foram alcançados, meu Pai. Faça isso por misericórdia. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.